Meus irmãos, quando alguém fica com gripe, o que mandam a gente comer ou beber que vai fazer bem? Limão e A água sim, mas além de água. limão, alho, própolis. Própolis, vitamina C. Porque tudo isso aí que a gente está falando é vitamina C, não é isso? E quando está ruim da vista? Cenoura. Mandou. E quando está com cãibra na perna? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que é importante. Pode tomar qualquer outra coisa, mas estas coisas são fundamentais. Agora, uma outra pergunta. Para que alguém compra um carro? Normalmente, óbvio. Se locomover. Para se locomover. Para que alguém compra um rádio? Para ouvir rádio. E uma televisão? Para ver notícia. Claro, porque é para isso que foi feito. É para isso que funciona. Eu tenho brincado às vezes que o telefone celular virou uma coisa assim. Ele cozinha, lava, passa, fotografa, filma, às vezes, de vez em quando, faz ligação telefônica, né? Porque o que menos se faz no telefone celular é fazer ligação telefônica. E o fundamental de um telefone é justamente fazer ligações telefônicas. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus nos fala sobre 4 coisas fundamentais, importantes para uma família. E estas coisas são tão importantes e fundamentais que, se for perguntar para que você existe ou qual é a sua função, é esta daqui que está sendo citada. Além disto, também serve como remédio para curar os papéis que nós temos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e dentro da nossa estrutura familiar. A falta disto causa grandes problemas. Por exemplo, a falta de vitamina C causa o que na vida de uma pessoa? O que causa? Vários problemas, né? Amolece o dente, a pessoa pega gripe fácil, envelhece rápido, Baixa a imunidade. Baixa imunidade. Então, quando nós temos em fartura aquilo que precisa, nós estamos com a saúde garantida. Vamos à palavra. Colossenses capítulo 3, de 18 até 21. Colossenses capítulo 3, de 18 a 21. Podem ficar sentados mesmo. Veja o que diz a palavra de Deus. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. São 4 posições familiares aqui citadas. A primeira é a posição da esposa. A segunda, a posição do marido. A terceira, a posição dos filhos. A quarta, a posição dos pais. Eu vou começar de baixo para cima. Primeiro, falando sobre os pais. A Bíblia diz que cabe aos pais fazer o quê? Está escrito aí, verso 21. Cabe aos pais fazer o quê? Não irritar os filhos, porque senão eles ficam o quê? Desanimados. Havia um pai que queria gabar-se diante dos seus amigos e chamava o filho e dizia: moleque, vem cá. Sim, papai. Vai pegar um copo d'água para o papai? Sim, papai. Está vendo como ele obedece? Vai lá, pega a água.
Aí entrega água para o pai, o pai joga tudo no chão e fala: vai pegar outra que o papai derrubou. Enquanto o filho era pequeno, ele obedecia. Mas chegou um momento que ele não viu sentido mais nenhum nisso. Além do que ele não viu mais nenhum sentido numa ordem do pai. E aquilo que era apenas uma ostentação por parte do pai, tornou-se este filho como um cavalo indomável. Porque agora, no uso do seu juízo e com a sua força jovial, ele não se submetia mais nem ao pai, nem a nenhuma autoridade, e se tornou um rebelde sem causa. Muitas vezes, meus irmãos, os nossos filhos tornam-se rebeldes porque nós os irritamos. Os filhos não são nossos, são concessões do Senhor para nós. Eles não são pré-existentes, eles não são encarnação de alguma alma que existia. Não, eles surgiram no ventre da mãe. Porém, foi por uma permissão de Deus para que nós os criássemos no temor do Senhor. E faz parte desta criação não irritar os filhos. Porque senão, diz a Bíblia, eles se desanimam. E desanimar em todas as coisas da vida. Por isso, o amor vem primeiro. Um pai e uma mãe devem ter paciência com os seus filhos, assim como Deus tem paciência conosco. O que não significa viver no lar sem lei. O que não significa viver no lar sem disciplina, muito pelo contrário. Mas significa que junto da disciplina vem também a expressão do amor. Lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir num lar onde um menino de 12 anos fez algo que o pai disse que não era para fazer. E o pai já havia dito para ele algumas vezes que não poderia fazer, e ele fez novamente. O pai o chamou e disse: você sabe o que vai te acontecer? Sei sim, papai. Você sabe que o papai vai te disciplinar? Sei sim, papai. Por que o pai vai fazer isso? Porque o Senhor me ama. Então, arria a calça. E ele tomou uma sova, que foi mais moral do que uma sova de qualquer dor, mas só o fato de ter passado por isso já marcou. E quando terminou, e terminou bem breve, disse assim: você sabe por que o papai te disciplinou? Sei sim, papai. Por quê? Para eu não fazer novamente, porque isto não é nem do agrado de Deus, nem bom para mim, nem bom para ninguém. E sabe mais uma coisa, meu filho? O papai te ama. Que conceito teológico de pai se encontra num pai que junta a disciplina ao amor e a compreensão. Por isso diz a Bíblia: oi, irmã Nézia, minha água. E é claro, a senhora me dá sempre um copo de água anesiana. Obrigado. Deus abençoe. Fico muito grato, viu? Um pai que quer ver o seu filho maduro na vida, não o trata a ponto de irritá-lo para que ele não se desanime. É assim que deve ser um pai cristão, pai e mãe cristãos. Segundo, qual é o papel aqui? Primeiro foram os pais, qual é o segundo? Subindo. Filhos, diz o texto: em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A alegria de um pai, a alegria de uma mãe é ver o seu filho obediente, que cumpre o protocolo, que cumpre a disciplina, que tem hora para dormir e hora para acordar, que tem hora para comer, hora para tomar banho, hora para brincar, e que quando alguma coisa vai sair deste calendário, ele é humilde para dizer: papai, mamãe, posso fazer isso?
respeitar o pai, respeitar a mãe. Rapaz, você que é solteiro, quer saber como a sua esposa, como a sua suposta namorada vai tratá-lo quando for sua esposa? Veja como ela trata o pai e a mãe dela. Moça, você quer saber se será bem tratada pelo seu marido? Veja como ele trata o pai e a mãe dele. Não pense você que o casamento vai transformá-lo. Vai sim, vai potencializar o que ele é. Então o retrato de quem somos potencializa-se no casamento. E diz a palavra de Deus que um filho deve ser obediente aos seus pais. Óbvio, obediente no que concerne ao que é correto. Se um pai fala, filho, vai lá e bate em fulano, aí a conversa é outra. Aí entra a lei de Deus, que é superior à lei de um pai e de uma mãe. Mas no tocante ao resto, filhos devem respeitar os seus pais. Diz a Bíblia, no Velho Testamento, que um filho que ralhou com o pai e ralhou com a mãe, foi levado até Moisés para que este dissesse o que Deus queria que se fizesse com esta criança. Que não era uma criança, era um filho, não se sabe a idade, certamente que já era um rapaz formado. E Deus disse, apedrejem-no, porque na minha nação não haverá espaço para filhos rebeldes. Com a vinda de Jesus e com o fim da aliança com Israel, esse tipo de disciplina cessou. Mas não o respeito, a dignidade e a obediência de um filho, de uma filha, para um pai e para uma mãe. Filhos devem honrar os seus pais. Terceira posição, qual é? Maridos. Diz o texto, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Se há uma coisa que os maridos têm que lembrar todo dia, toda hora, todo minuto, é que a sua obrigação número 1 para com as suas esposas é amá-las. E sabe por que está escrito isso? Porque é a coisa mais fácil de esquecer. Encho os armários de víveres, coloco a geladeira empanturrada de comida, coloco dinheiro para pagar as contas, isso basta? Não basta! Amor é a solução e é a chave. É melhor comer um prato de verduras com quem se ama do que uma refeição farta numa casa cheia de rixas. E um homem tem que saber amar, não é apenas amar, é saber amar. E eu quero falar aqui sobre as 5 linguagens do amor numa oportunidade que Deus nos der, porque muitas vezes nós queremos que a esposa nos ame do jeito que nós gostamos de ser amados. Por exemplo, você gosta de ganhar presentes, então você quer que a sua esposa se sinta amada quando você dá um monte de presentes para ela. Mas para ela, na linguagem dela, receber presentes é comprá-la. E ao invés de se sentir amada, ela se sente coagida, ela se sente chantageada. Então a sua maneira de amar não está amando, não está agradando. Você tem que descobrir como que ela se sente amada. Por exemplo, se você sentar-se com ela, olhar para ela e escutá-la, deixá-la falar, ela tem necessidade de conversar, e você ser um bom ouvinte. Ao fim dessa conversa, esta mulher estará se sentindo tão amada, que ela dará a você a pronta resposta a este amor que lhe foi dado. Veja que você se sente amado com presentes, mas ela se sente amada com uma boa conversa, ou então se sente amada com palavras de encorajamento, ou então se sente amada com atos de serviço, ou então com um toque físico. Não importa, a vida lhe ajudará a descobrir de que maneira deve aprender a amar. E diz a Bíblia, maridos, amai a vossa esposa, e mais ainda, o que diz aqui?
O que diz aqui? E como tem maridos que amarguram a vida das esposas, cujo tratamento é pior do que o tratamento que se daria para uma pessoa de fora. Trata a esposa como se fosse um cachorro sarnento, como se fosse obrigada a estar debaixo dos seus pés. A Bíblia diz: maridos, amem suas esposas e não amargurem a sua vida. Sabe o que é amargurar a vida? Quem já tomou um copinho de boldo do Chile bem mascado e colocou na goela sem açúcar? Quem já fez isso aqui? Ele é doce ou é amargo? É assim que é a vida de uma mulher que é amargurada pelo marido. É uma vida de boldo. Por isso, maridos, isto é para nós. Mas não tem só para nós. Vamos subir mais um degrau. Primeiro nós falamos de quem? Dos filhos. Depois nós falamos de quem? Dos pais. Depois nós falamos de quem? Dos maridos. E depois agora vamos falar de quem? Vamos ver o que compete à esposa. Esposas, sede submissas ao próprio marido como o quê? Como convém no Senhor. Há algo que foi arrancado da vida das esposas pela atual psicologia moderna. É a submissão feminina dentro do casamento. Mulheres masculinizadas provocando homens afeminados. Depois não sabemos porque os nossos filhos não trabalham, não fazem nada, não têm voz ativa, porque dentro da nossa casa trocaram-se os papéis. Quem manda é a mulher, o marido obedece. E criamos até brincadeiras. Lá na minha casa eu sou o último a falar. Eu digo: sim, meu amor. Isso por um lado é uma brincadeira, mas por outro lado gera no comportamento cotidiano um comportamento que a Bíblia diz que está invertido. Mulheres, sede submissas ao seu marido, porque ele é o cabeça da casa, é o chefe da família, é a autoridade do lar, como Cristo é autoridade sobre a igreja, e nós amorosamente nos submetemos a ele. Se por um lado aos homens cabe lembrar-se todo dia que devem amar as esposas e não as tratar com amargura, devem as esposas também se lembrar que devem ser submissas ao marido, não simplesmente pela submissão, mas porque isto convém no Senhor. É assim que ensina a Bíblia. Mas o meu professor da faculdade disse diferente. Mas a Bíblia diz assim. Mas o pastor fulano de tal ensina diferente. Mas a Bíblia ensina assim. E quando entramos no batistério para sermos batizados, dissemos: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E ela diz: esposas, sede submissas. E o que é ser submissa? É ouvir a última palavra do marido. É não decidir as coisas por conta própria. É não fazer disciplinas individuais sem o compartilhamento com o marido. É ouvi-lo nas decisões que toma em casa, e se são decisões que não são adequadas, saber conversar, saber ponderar, saber explicar. E quando uma decisão tiver que ser tomada e for uma decisão lícita, a do marido tem que ter voz ativa, pois é assim que ensina a palavra de Deus. Amém. Lares assim estruturados mostram para o mundo um tipo de família da qual Deus se agrada. É assim que Deus se agrada de uma família: mulheres submissas, maridos que amam, filhos que obedecem e pais que não irritam. Se fizermos assim, os nossos lares terão o indispensável para serem identificados como lares cristãos. Aí nós teremos um rádio que toca,
uma TV que sintoniza canal, um telefone que faz ligação telefônica. Aí, se os nossos lares e o nosso papel não tem cumprido isso, saibamos que isso aqui é vitamina. A vitamina para as esposas, submissão ao marido. Vitamina para os maridos, amor às esposas e não as tratar com amargura. Vitamina para os filhos, obediência aos pais. Vitamina aos pais, não irritar os seus filhos. Vamos agradar a Deus dessa forma? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.